Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o trabalho informal e o seu aumento durante a crise econômica e também um pouco durante, falarei alguns pontos durante a crise do coronavírus. O que seria o trabalhador informal? O trabalhador informal é aquele em que não possui o seu registro na carteira ou o seu contrato de serviço. Trabalhador informal nada mais é que aquele trabalhador autônomo que não possui um CNPJ e nenhuma vinculação com alguma outra empresa de maneira formal. Vem de maneira vem de uma maneira muito recorrente no Brasil o aumento desses tipos informais de serviço. Por quê? Porque devido à grande crise econômica que o nosso país sofreu, desde o impeachment da Dilma até momentos atuais, as pessoas ficaram desempregadas. E com essa crise do desemprego, as pessoas não sabiam para que lado recorrer, para onde ir para que elas possam ter sua renda, o seu sustento e não ir atrás de maneiras informais como roubar e meios ilícitos ilícitos que eu digo, não que o trabalhador informal não seja um meio ilícito, porque se a gente for levar ao pé da letra, é um trabalho ilícito, mas quando eu digo de maneiras desonestas. Então, para que os brasileiros não recorressem a maneiras desonestas, eles optaram por um trabalho informal. Seriam esses bicos, de limpar a casa dos outros, os trabalhadores que vendem comida na rua, ao longo do dia, principalmente no horário da manhã. Seria também os gig economy, que a tradução é a economia dos bicos, que em 2019 uma estatística estimou que 5,5 milhões de brasileiros já trabalhavam nesse meio, nesse ramo informal. E o que seria isso? Seriam essas empresas de freelance, como o Rap, iFood, Uber Eats, 99, entre outras. Então, assim, o grande aumento dessas atividades informais, fez com que a população caísse a taxa de desemprego, porém não aqueceu a economia. Por quê? Porque as pessoas não têm uma renda fixa. E quando elas não têm uma renda fixa, fica muito difícil. O banco concedeu um empréstimo para uma casa, conseguir o financiamento de um carro. Então, a economia, em suma, fica parada. E assim, prejudica de maneira sem igual o país. Outro tópico interessante da gente abordar é que nessas novas atividades informais, muitas pessoas ficam sem o respaldo jurídico. Por quê? Porque quando somos trabalhadores informais, a gente não tem um vínculo empregatício com a empresa. Ainda que decisões recentes do TST tenha confirmado que há sim um vínculo de trabalho entre empresas informais e trabalhador, no caso do Uber em específico. Então, como não tem um vínculo, essas pessoas deixam de contribuir com a Previdência, elas deixam de receber férias, elas não contribuem com a FGTS, elas muitas vezes acabam que não tem o 13º. Então, o que a gente pode dizer? Como não tem uma certeza jurídica nesse ramo ainda, com clareza, jurisprudência que afirme, que nos traga uma segurança
nesse ramo, estamos passando por um limbo jurídico. E os trabalhadores dessas plataformas digitais, que seriam aquela economia por bico, eles acabam sendo muito prejudicados, porque eles estão duplamente desprotegidos. Não só pela empresa, que não são registrados, como também pelo Estado, que não protege eles de forma nenhuma. Então, seria necessário que, para que isso melhorasse, o ordenamento jurídico realmente se posicionasse e fornecesse os meios para que o Estado cobre essas empresas e proteja os trabalhadores.